Este é o curso básico de Teologia da Prime Teologia. A lição de hoje tem a ver com a Igreja ou a doutrina da eclesiologia. Vamos começar definindo o significado da palavra. O termo igreja, que usamos em português, vem de eclésia ou eclesia. No original, significa uma assembleia de cidadãos. No Velho Testamento não havia a ideia de igreja. Porém, quando foi elaborada a Septuaginta, que é uma tradução para o grego do Antigo Testamento, a palavra ali também dava a entender uma reunião de pessoas, uma congregação. Quando nós vemos a história da teologia, observamos que esse termo foi tomando um outro sentido, porque se fizermos uma divisão do seu termo original, veremos que é os chamados para fora, ou seja, aqueles que são retirados de dentro para se reunir. No Novo Testamento, a palavra igreja, ela aparece de duas maneiras. Existe o conceito de uma igreja única, uma igreja plena ou a igreja universal, que é a comunidade de todos os crentes em Cristo Jesus espalhadas pela terra. Essa igreja pode se reunir num local específico, então será chamada de igreja local. A igreja única, a igreja de Cristo Jesus, tem algumas funções pré-determinadas. Uma delas é cultuar a Deus, sustentar com a firmeza a verdade revelada, nos diz 1 Timóteo, observar as ordenanças do Senhor, ou seja, o batismo e a ceia, edificar a comunhão entre os irmãos, proclamar a salvação para o mundo e promover a glória de Deus. Porém, quando pensamos na igreja local, esses pensamentos a respeito da igreja universal se mantêm, mas estão debaixo de uma administração humana, ou seja, existem pessoas que são separadas para administrar este corpo que se reúne numa determinada cidade ou região. A singularidade da igreja é algo a ser destacado. Jesus disse que a igreja é dele. Ele avisa, a primeira vez que menciona esse termo em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Para isso precisamos entender que na pregação de Jesus não havia a ideia de trazer uma igreja ao mundo, mas sim o reino de Deus. Esse reino de Deus tem a ver com o governo mundial de Deus. Isso significa Deus governa sobre todo o mundo e escolhe mostrar elementos desse reino através da sua igreja. A igreja faz parte desse reino, mas ela não é o reino. O reino é um conceito que traz desde o Antigo Testamento o cumprimento daquilo que Deus queria fazer através do Messias, do seu enviado. Este reino cumpre através de Jesus. Uma grande dúvida é de como a igreja está relacionada com o reino. É preciso lembrar que a Bíblia fala de um reino universal que demonstra o governo de Deus e aquilo seu plano para toda a terra. Ele vai estar trazendo elementos que estão acima de tudo aquilo que o homem conhece. Ou seja, o seu governo é perfeito, mas o governo dos humanos ele está contaminado pelo pecado. Quando Jesus anuncia a chegada do reino, ele está trazendo em si a ideia do cumprimento das profecias. Não mais um reino humano, que havia um rei, como no Antigo Testamento, mas sim um reino messiânico. Deus cumpre em Cristo todas as profecias e traz este governo sobre a terra. Um dos sinais deste governo é a igreja. Ela faz parte do reino, mas ela não é o reino. Esse reino tem um aspecto espiritual. Ele não está relacionado com a formação de um novo estado, de uma nova nação, mas tem a ver com trazer novos elementos que vão substituir tudo aquilo que está contaminado pelo pecado na sociedade que vivemos. Este reino é eterno. Jesus já reinava desde o céu. Quando ele traz a mensagem do reino, ele aponta para a continuação desse reino. E a igreja reconhece que isso já está acontecendo. A igreja anda junto com o reino, mas ela não encerra o reino. E é preciso fazer uma separação aqui de ideias. Quando fala-se sobre igreja, para muitos teólogos houve uma substituição
Israel saiu do plano de Deus, deixou de ser o povo de Deus e agora a igreja substitui. Porém, um estudo cuidadoso do Novo Testamento vai mostrar que não, que existe um plano e um propósito para os seguidores de Jesus que se chamam a igreja, mas as promessas e os planos de Deus em Israel continuarão sendo executados. Ou seja, lá em Romanos 11, quando Paulo fala desta relação, ele fala que nós somos enxertados como parte de uma árvore já antiga, de uma oliveira que representava Israel. Ou seja, dentro do plano original, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, na festa ali de Pentecostes, começa um novo tempo para aqueles que são chamados filhos de Deus. Israel continuou desobediente. Grande parte dos judeus não seguiu a Jesus Cristo. Uma parte seguiu. Originalmente, a igreja era formada desses judeus. Essa outra parte, que não obedeceu, ainda espera pelo Messias. E no tempo determinado de Deus, dará contas de tudo aquilo que Deus tem para eles. Apesar da igreja ser originariamente um grupo de pessoas que deveria ser conduzido pelo Espírito Santo, o seu crescimento fez necessário que surgisse toda uma estrutura humana na sua administração. Dentro dos protestantes existem diferentes grupos que seguem alguns princípios baseados em ensinamentos bíblicos. Em contraste, a Igreja Católica Romana tem um sistema mundial de governo, onde o Papa, a autoridade suprema, está acima dos cardeais, dos arcebispos, dos bispos e dos padres que estão espalhados pelas paróquias. Não há nada correspondente no texto bíblico. Existem 3 formas básicas de governo eclesiástico dentro das igrejas reformadas ou evangélicas. Essas filosofias de governo têm a ver com elementos históricos que não necessariamente são plenamente bíblicos. Porém, a estrutura tem funcionado até aqui desta maneira. O sistema episcopal pressupõe que existe um bispo ou episcopos, a palavra que é usada no grego para supervisor. Um homem responsável por um grupo de igrejas numa determinada região. Esse homem pode ou não ter ocupado um cargo abaixo como pastor, então ele sobe, é promovido e desenvolve essa ação. Biblicamente, nós temos os apóstolos que no início da igreja supervisionavam os trabalhos em diferentes países. Há também o sistema chamado presbiteriano. Neste sistema, cada igreja local elege um conselho formado por presbíteros, que são pessoas experimentadas. O sistema possivelmente mais comum é o congregacional, que tem um pastor e uma congregação que faz uma assembleia para tomar as decisões referentes àquilo que a igreja vai fazer. Há igrejas que alegam não ter um governo, mas serem dirigidas pelo Espírito Santo. Elas dizem não necessitar de uma liderança humana e fazem reuniões onde supostamente Deus usará diferentes pessoas para organizar aquilo que está sendo feito na igreja. Porém, nós temos algumas dificuldades quando se compara esses sistemas com a Bíblia. O fato é de que a Bíblia nos ensina o sacerdócio de todos os cristãos, ou seja, cada cristão deveria ser capaz, a nível local, de conhecer a vontade de Deus e ajudar no desempenho daquela igreja, o seu crescimento, o seu amadurecimento e a sua influência na sociedade ao seu redor, levando o evangelho e anunciando a mensagem de Cristo. Formas de governo eclesiástico. Dentro da tradição reformada ou também evangélica, existe basicamente 3 formas de governo. A primeira é chamada de episcopal, ou seja, existe a figura de um bispo, que é a palavra grega episkopos, que é o supervisor, aquele que governa, que administra um determinado grupo de igrejas dentro de uma região. Esse homem tem uma função que está acima do pastor local. E existe uma organização formada da reunião destes bispos. Também há o sistema chamado presbiteriano, como o nome indica. Presbiteros era um ancião, um homem experimentado dentro da congregação, que é eleito para representar parte daqueles membros da igreja e forma então um conselho que toma as decisões. Existe ainda o
conceito de governança congregacional. Existe um único presbítero que recebe o título de pastor e ele então toma para si a responsabilidade de algumas decisões dentro daquela igreja. Porém, a decisão final fica para o corpo de Cristo reunido em uma assembleia. Embora cada igreja use o sistema eclesiástico que acha mais adequado, é importante destacar o que a Bíblia ensina, de que cada cristão recebeu o poder e a autoridade para demonstrar a vontade de Deus. É chamado sacerdócio universal do cristão. Ainda que toda a igreja estava envolvida na escolha dos líderes. Vemos isso claramente em Atos, quando são escolhidos os diáconos. Apesar de toda a ordem humana estabelecida, a Bíblia deixa claro que quem administra a igreja em última instância é o próprio Deus.